Olá, pessoal. Estamos aqui no Afya Summit, um podcast para falar sobre a saúde e bem-estar do médico, cuidar de quem cuida, também sobre a longevidade. Atualmente vivemos aí o século da longevidade e o médico também, ao longo da sua carreira, tem envelhecendo e está também cuidando da sua carreira de forma com a gestão da sua saúde e bem-estar. Estamos aqui convidados de honra. Eu sou Rafael Fernandes, médico graduado na Unigran Rio Afya, atualmente docente na área da clínica médica, saúde e bem-estar e também atuação no IESC, SUS e também atendimento adulto e idoso no ambulatório da Unigran Rio Afya. Estou aqui com os convidados que vamos abordar esse assunto. E eu sou Marcelo Gobo, sou médico de família e comunidade, professor de medicina de família e tenho aqui a honra de estar junto com o Rafael para conversar com o nosso convidado que é ilustre e especialíssimo. É isso aí. E nesse podcast vamos falar muito sobre quem cuida. E para isso temos aqui a honra de estar com ele, que é doutor em epidemiologia por Oxford, liderou o Programa Global de Envelhecimento pela OMS, criou o movimento Cidade Amigas do Idoso e preside o Instituto Internacional de Longevidade aqui no Brasil. Conselheiro de iniciativas globais pelo envelhecimento ativo e saudável. Kalash é uma referência mundial no envelhecimento ativo e saúde pública. Médico, geriatra, gerontólogo e aí incentivador das políticas públicas para a terceira idade. Seja bem-vindo, doutor Alexandre Kalash. Prazer enorme a gente estar aqui para conversar. São 50 anos que eu vivo, respiro e sonho com gerontologia. A razão, inclusive, de eu estar celebrando este ano, em outubro, lançando um livro que não será um livro técnico. Esses eu já os escrevi. Vai ser um livro de reflexões, de histórias. O velho gosta de contar história. É isso que eu vou fazer. Histórias que eu fui acumulando ao longo dessa vida longa dedicada à gerontologia. E, além do mais, em outubro eu faço 80 anos. São 2 big zeros. Né? 50 anos de gerontologia, 80 de idade. E o que eu tenho a compartilhar é o que eu acumulei ao longo dessa trajetória. Que bom, muito interessante. Acho que além de muito conhecimento técnico, conhecimento prático, teórico sobre a vida, né? A vida em si e a vida médica, na carreira médica, né? Exatamente. Professor, eu queria começar fazendo uma pergunta para o senhor. Além da responsabilidade que a gente tem com o paciente, a responsabilidade que o profissional de saúde tem cuidando de si acaba impactando a assistência dele de maneira direta. Eu queria perguntar para o senhor por que a decisão individual do médico cuidar de si também é uma decisão de responsabilidade para a pessoa de quem ele está cuidando. Ao longo do dia hoje, nós vimos estatísticas um pouco assustadoras. Os médicos não se cuidam. E quando eu falo os médicos, eu estou me referindo sobretudo às coortes passadas de médicos, que estão mudando. E a gente já sabe que há pelo menos 20 anos nós temos mais estudantes de medicina do sexo feminino do que do sexo masculino. É completamente diferente da época em que eu me graduei. Já fazem 55 anos. Eu me formei em 1970, 8% da minha turma era de mulheres. Quem sabe, e aí eu vou colocar um Paulo Freire, vamos esperançar. E esperançar não é do verbo esperar, que é espera passiva, é esperar fazer de outra forma, de forma diferente, unidos. Quem sabe, com essa mudança, nós estamos aqui 3 homens, se tivesse uma mulher, talvez a gente estivesse introjetando uma forma de pensar no cuidar, porque na verdade a gente está falando de cuidar, que nós não temos por natureza. Gênero é uma construção social. A mim me deram uma pistola para atirar e uma bola para chutar. Eu não estava interessado nem na pistola nem na bola, mas era assim na minha geração. Menino brinca com menino, menina brinca com menina. Depois de 50 anos, quase que isso voltou de novo à moda, né? Menina de cor-de-rosa, menino de azul. Meu Deus, a gente ainda está muito primitivo na forma de pensar. Mas quem sabe esse influxo e que essas mulheres, quando cheguem a posições de comando, porque eu lhes digo, eu sou membro da Academia Nacional de Medicina. Quando eu olho, hoje, depois de 200 anos, a gente tem uma presidenta, uma mulher que é presidente. Foram necessários 200 anos. Mas quando eu olho para os meus pares, do lado direito, quando você entra na academia, do lado esquerdo ficam os membros. E eu olho, desculpa, uma vilharia, tudo, eu sou quase adolescente, é tudo homem.
Então, são 5% de mulheres. Quem sabe daqui a 20 anos, vamos pensar, daqui a 20 anos tenha muito mais mulher e que a gente coloque diretoras de escolas médicas que sejam mulheres, de cargos influentes que sejam mulheres. E a mulher tem uma tendência, não estou dizendo que necessariamente não, porque tem mulher também que se comporta, até por uma questão de competitividade, como homem. Então, os nossos hábitos são nocivos. A forma como a gente lida com ansiedade é nociva. Ansiedade é uma epidemia mundo afora. O uso de drogas para combater a ansiedade é outra epidemia. E eu incluo aqui o álcool, que é uma droga, mas que é tão bem assimilada na nossa sociedade. Aceita, né? Fica uma coisa vulgarizada. Não, álcool, não, tem droga e tem álcool, não. E à medida que a gente envelhece, você tem que prestar mais atenção, porque a forma como alguém de 20, 30, 40 anos metaboliza o álcool, suponha 3 doses em 2 horas, um velho vai metabolizar em 80. E os médicos não costumam reciclar e virar a chave. E continuam bebendo aquilo que bebiam antes. Então, é importante, sobretudo você que trabalha num contexto mais de interior, de província, os pacientes estão de olho. A comunidade está vendo o que você faz. Esse cara está falando que eu não devo ser sedentário, mas não pratica nenhum esporte. Esse cara diz que não é para beber, mas ele bebe, paga. A gente sabe. Então, isso contamina. Numa cidade grande, as pessoas ainda conseguem disfarçar. Mas não quero disfarce, não. Eu quero, na verdade, a verdade nua e crua, para que a gente possa se dar conta que cuidado começa com autocuidado. Sim. E que depois do autocuidado você tem que pensar no cuidado informal daqueles que lhe cuidam. E para que eles lhe cuidem, você tem que cuidar deles. Estou falando no âmbito familiar. Depois você precisa do médico de família. Você precisa do cuidado comunitário. Alguém que recebe para poder me cuidar, me ajudar a cuidar. E o último, cuidado institucional. Infelizmente, nós ainda temos a distorção de que os recursos principais vão para a institucionalização. Se gasta mais com a institucionalização do cuidado, depois do comunitário, pouquinho para o informal, para dar suporte ao cuidador, à cuidadora, que é mulher, na família. E é negligência deixar com que o autocuidado seja espontâneo. Verdade. E o senhor começou falando aqui até sobre o gênero, né? A mulher teve um atraso, sim, a entrada no mercado de trabalho, oportunidade de estudo, né? E a gente vê até uma troca, né, na quantidade de mulheres como acadêmicas de medicina, médicas, posições corporativas e tudo mais. Então a mulher está assim no mercado de trabalho. E falando em autocuidado, eu acho que a mulher se cuida muito mais que o homem, né? Desde a sua menarca, ela minimamente vai 1 ano, pelo menos, ao médico, ela está se cuidando, ela se olha no espelho, ela vê uma mancha diferente, ela controla o seu peso, a sua alimentação, faz atividade física, além até dos cosméticos, higiene e tudo mais, né? O homem, eu acho que ele tem essa exposição ao risco, né? Ele dirige mais alta velocidade, ele às vezes usa armamentos, ele usa mais álcool, mais droga, mais cigarro e tudo mais, né? E trazendo isso para a carreira médica ela não é uma, digamos, uma corrida de 100 metros, é uma maratona, se a gente pensar em 50 anos de carreira que a gente vai ter à frente, e o senhor tem aqui o exemplo de 50 anos de medicina, 80 de vida, né? Qual a dica ou orientações você daria, né, para esse acadêmico de medicina, né, que está ainda na formação, mas que muitas das vezes já tem ansiedade de querer já estar num plantão, de querer trabalhar, de ganhar dinheiro, né, para ele ter a sua autogestão desde o momento da formação, que já existe muita troca, como o senhor falou, o uso de álcool, de cigarro, de drogas, para substituir ou suprimir essa ansiedade, mas para ele ter a longo prazo uma gestão do seu tempo de estudo, do seu tempo de trabalho, a sua gestão, a sua rotina. Ele vai gerenciar uma família, vai ter filhos, uma companheira, um companheiro ou não, né? O tempo de trabalho, de estudo, mas também do seu sono, da sua atividade física, do seu hobby, da sua hidratação e o controle, né? Se tem muito ato abusivo, né? Do álcool, do cigarro, enfim, né? Uma orientação ao longo, né, da vida médica, né? Sobre essa gestão da saúde e bem-estar. Gênero é uma construção social. Eu não diria que começa com a história da menarca,
Começa com o fato de eu ter recebido uma pistola para tirar uma bola para chutar. Sim. E a minha irmã uma boneca para cuidar. Sim. Então, essa tendência de se esperar que a mulher cuide, ela vem da infância. E quando você chega na puberdade, na adolescência, você tem sonhos. Você começa a construir esses sonhos. Se eles forem possíveis, existe um risco muito grande aqui no Brasil, que é o risco que está interassociado da falta de formação e letramento médico, a gravidez precoce, que é acompanhada da ignorância, que é acompanhada da violência. Nós somos o país, gente, que mais estupro comete. Nós temos 86 mil casos e isso é provavelmente subestimado. É 1 a cada 6 minutos. Nós estamos conversando há 12 minutos, 2 meninas foram estupradas. Então, nós temos que nos dar conta que essa violência ela permeia a forma como a gente lida com a sociedade. E nós somos responsáveis por isso. Quando eu era estudante de medicina, não havia violência dentro de um equipamento de atendimento médico. Eu trabalhei nas zonas mais, hoje, perigosas, que já eram violentas. Na Zona Sul, perto das favelas do Rio de Janeiro, no Hospital Miguel Couto, que para ali iam os acidentes, muitas vezes traumas, causados sim. pelo álcool, os traumas, né, a violência manifestada. Mas eu nunca tinha visto a violência que hoje acontece, porque a violência se disseminou na sociedade brasileira, não que ela não tivesse acontecido antes. Nós somos uma sociedade violenta que se veste com pele de carneiro. Mas a violência está inserida porque ela vem dos povos escravizados, elas passaram de geração em geração, elas se perpetuaram do branco contra essas gerações todas, e isso tem um legado. E esse legado hoje se manifesta através de facções, de milícia, de um povo armado que a qualquer momento pode... Pá! Eu tenho um amigo em Elias que disse que viveu no Brasil bastante tempo. E ele diz que as coisas mais belas, as coisas mais louváveis, de maior generosidade ele viu no Brasil. E também as mais violentas, e também as mais cruéis, da falta de empatia com o outro. Isso é importante, porque o médico que não tiver essa percepção e que tiver essa filosofia de poder perceber o que é o passado, que possa explicar o nosso presente e orientar o nosso futuro, a gente vai continuar a cometer os mesmos erros sem se dar conta, sobretudo num mundo que envelhece tão rapidamente, porque o velho, ele precisa dessa empatia. Se é uma palavra que combina bem com longevidade, é solidariedade. E a gente espera que ela comece no âmbito do atendimento médico. Lembrando que vocês são jovens e almejam envelhecer. Eu já tenho essa vantagem, cara, eu já vim envelhecer. Mas eu espero que vocês envelheçam num mundo menos idadista, menos preconceituoso, menos violento, que os abrace. Porque essa luta pelos direitos das pessoas idosas não é minha só, é até mais para vocês. Porque daqui a pouco, eu fui embora. Eu quero deixar como legado, e isso é propósito, um mundo em que vale a pena envelhecer, que vocês possam ser mais amparados e abraçados. Por isso eu estou escrevendo um livro para celebrar. Não são 50 anos de formado, são 50 de gerontologia. De formado são 55, que eu me formei em 1970. Tá? De trabalho são pelo menos 60, porque eu já trabalhava. Sim. Tá? Mas aí pega. Alguém que se forme em 2025 e que trabalhe tantos anos quando eu tenho de formado, vai chegar em 2080. E em 2080, o Brasil vai ser muito mais envelhecido que o Japão, o país mais envelhecido de hoje. Então vocês estão tendo uma oportunidade fantástica
Vocês são médicos, são jovens, vocês vão atravessar o século XXI, que é o século em que nós vamos dar resposta à maior conquista social dos últimos 100 anos, que foi poder envelhecer. Eu nasci com uma expectativa de vida de 45 anos. Hoje a gente já passou de 77. Se há uma certeza demográfica, é que o século XXI vai se caracterizar pela capacidade de respondermos a essa revolução da longevidade, porque esse médico ou médica que se forma em 2025 e trabalha os 55 que eu tenho de formado, vai chegar em 2080, quando o Brasil vai ter pelo menos 20% menos da população atual, está encolhendo por conta da queda da taxa de fecundidade, as mulheres cada vez com menos filhos, e o único grupo que continua crescendo desde o ano 2000, não vai ser para o futuro, não, é o grupo de pessoas sexagenárias, que hoje é 15%, 16%, em 2050, amanhã, daqui a 25 anos, será de 30%, 31%, e que vai chegar no final do século, quando esses jovens formados em 2025 chegarem à minha idade, vão ser 38%, 40% da população. Olha que oportunidade. Poucas gerações tiveram essa oportunidade de responder uma revolução. Doutor Kalash, nesse sentido eu queria emendar uma outra pergunta para o senhor. O médico sabe envelhecer? Não. E o que ele precisa fazer para aprender a envelhecer bem? Olha, você só pode saber aquilo que te é ensinado, a menos que você seja um autodidata disciplinado. Sabe quantas escolas médicas no Brasil têm uma disciplina chamada geriatria? 10%. Então já começa que você não tem na formação. Eu não quero mais geriatras necessariamente, eu até quero. Mas segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, nós temos um déficit de cerca de 28 mil geriatras. Deveríamos ter mais de 30 mil, temos 2 mil e pouco. Vamos fazer então um mutirão e formar mais geriatras. Em 10 anos a gente vai formar 5 mil. Te garanto que não vai. Porém, é enxugar gelo, porque daqui a 10 anos o déficit terá passado de 37 mil. Eu estou dizendo isso porque quando você se confronta com geriatria, que você percebe o que é envelhecimento. Porque tudo muda à medida em que você envelhece. Da anatomia à fisiologia, à fisiopatologia, a interação de medicamentos, a dosagem deles, a apresentação de doença. É isso que você tem que aprender para poder tratar e cuidar bem do seu paciente envelhecido. Mas você vai incorporar esses conhecimentos ao seu próprio processo, em vez de achar que você é um jovem bacanão para sempre. E aí, cara, tem também o tal do Viagra. Para homem, então, é um desastre, porque você acha que é um garanhão para sempre, que não mudou nada. E corre o risco de trocar a mãe dos seus filhos, que já tem 30 anos de casado, por uma mulher com metade dos anos, até que as coisas dão errado. E os teus filhos vão falar: mãe, vai lá cuidar do pai, que ele está doente, e a companheira deu fora. Você vê como é complexo. Essa longevidade está se dando em paralelo a uma revolução tecnológica, sem estar se dando em paralelo a uma revolução da educação. Quando o senhor fala da demografia mais da geriatria... Por que vocês me chamam de senhor? Nós não somos colegas. Com respeito, um colega com mais experiência. Eu já te disse que eu não tenho problema nenhum de ser chamado de velho. Pode chamar de você. Vou chamar de Kalash, então. Kalash é nome de guerra. Legal. A gente acabou de sair de uma sessão chamada marca. Eu quero ser marca. Isso é uma marca já. Mas vou chamar de Kalash. Vou poupar o senhor, então. Kalash, você falou da demografia, até da geriatria, né? E eu percebo com os alunos de medicina, existem poucos ali, numa turma de 50, eu filtro um que queira fazer geriatria, e também poucos na pediatria. O que você acha? É a complexidade de ser geriatra, lidar, né? A gente tem os IS da geriatria, os EMs da geriatria atualmente, uma AGA, a multicomplexidade, multiprofissionalismo, a sobrecarga do cuidador.
todos esses detalhes, talvez da geriatria, que assustem talvez o profissional médico, o generalista, ou até o clínico de chegar, né? E hoje talvez uma sociedade mais imediatista, muita busca por procedimentos, né? A especialidade do procedimento, enfim, o cuidado assistencial, eu vejo uma redução do interesse da clínica médica, da geriatria, da pediatria. Como que você vê isso, assim, essa baixa densidade de geriatria em si, né, na classe médica brasileira? Não é só no Brasil. Mas deixa eu primeiro citar um estudo da Fundação Getúlio Vargas feito há menos de 2 anos, em 2023, mostrando que entre os residentes que são, por definição, médicos jovens, cerca de 11% optavam por pediatria e 11% por obstetrícia e ginecologia. Mas, cara, o que você está fazendo em pediatria? Não tem mais bebê, não vai ter mais criança. Olha para cima, olha para envelhecimento. Obstetrícia, mas, cara, cada vez as mulheres têm menos filhos e ainda está pensando em fazer obstetrícia. 0,4% em geriatria. Esses são os residentes, são os médicos jovens. Tá? Eu comecei há 50 anos atrás. Meu interesse era educação médica, era formação. E eu fui fazer saúde pública na Inglaterra, me vi num país muito envelhecido e li, por acaso, uma nota de rodapé num artigo científico do Lancet, né, revista prestigiosa. Não tinha nem nada a ver com o tema em si do artigo, mas mostrando que 83% dos médicos geriatras no Reino Unido eram ou indianos ou de Bangladesh, do Paquistão, do Egito, de ex-colônias que estavam em processo de ex-colonização, descolonização muito recente. E eles aprendiam no modelo britânico. Então era fácil entrar para a Inglaterra, que estava precisando de importar médicos, e eles acabavam indo para a geriatria por falta de oportunidade para fazer a opção que teriam de neurocirurgia ou de cardiovascular, o que fosse. Quando eu percebi isso, eu resolvi fazer um estudo com os membros da Sociedade Britânica de Geriatria. Naquele tempo não tinha internet, não. Era selo. Tá? Botava no envelope, botava o selo, mandava a carta, esperava a resposta. Mas tive uma boa adesão. 92% responderam, eram 850. Se dividiram em 2 metades. Um que tinha satisfação do trabalho e o outro não. Eles tinham, esses que tinham ido fazer geriatria, ou ido por uma questão de ter oportunidade de fazer uma carreira rápida, de chegar ao topo, ou eles tinham ido por uma influência de uma nova área de conhecimentos, oportunidades de fazer pesquisa, etc. A única pergunta que separava um grupo do outro era ter tido contato íntimo com pessoas idosas na própria família. Esse foi um dos fatores que eu tive também. Aí eu fiz outro estudo, também parte do meu mestrado, eu só estou falando em 75, 76, que era estudar atitudes dos estudantes de medicina em relação ao envelhecimento, a possibilidade de vir a ser um geriatra, o processo de finitude, múltiplas patologias. E as atitudes dos 10 grupos que eu estudei eram grupos pequenos que ficavam 1 mês na enfermaria de geriatria. As atitudes eram melhores antes do que depois. Era contraproducente você colocá-los numa enfermaria geriátrica. Aí eu fazia um grupo focal e perguntava, mas cara, eu sou um pobre coitado, um brasileiro, eu era novinho, eu já fui novinho. Eu disse, eu não estou entendendo, por que isso está se dando? A hipótese aqui era o contrário, que vocês passassem a se interessar. E a resposta nos grupos focais era invariavelmente a mesma. Está espantado? Você nos tira da medicina charmosa, com glamour, que a gente acha que está salvando vidas, né? E que a gente anda como semideuses pelos corredores e é respeitado pelos pacientes, e nos coloca aqui nessa antecâmara da morte, com esses pacientes que têm mau cheiro, que não entendem o que a gente está falando, que não conseguem ouvir, que não conseguem se articular. Nós que não temos familiaridade com idosos porque nós fomos criados em famílias nucleares, não famílias estendidas.
Então, não é de se espantar que um mês depois a gente fique mais avesso, mais arredio em relação. O que até aquelas comunidades que o senhor comentou, né, mais orientais, vindos, né, entrando na Inglaterra, talvez tenham mais aquela cultura da pessoa mais idosa, do ancião, do respeito, Balela. né? O senhor não acha que tem isso? Quando a gente Depois se que refere um país se moderniza e que de família estendida passa a ser uma família nuclear. Eu sei porque eu sou filho de uma família asiática. Meu pai é libanês e família toda com aquela cultura que era de respeito à família. Não existe mais. Depois que se moderniza, que se mecaniza, que as famílias se tornam pequenas, fragmentadas, que cada um sai para um lado, isso tudo acaba. O Japão, que é glorificado, que a gente fala, na família japonesa, 160 mil idosos foram encontrados mortos pelo cheiro que os vizinhos detectaram. Eu presenciei, conheço bem o Japão, o bullying de pessoas idosas em vias públicas por adolescentes. Não há nenhuma sociedade que esteja imune. A nossa sociedade já respeitou muitos velhos. Está escrito, leia Machado de Assis, leia os clássicos. Mas à medida em que se moderniza, se urbaniza e que as famílias se tornam menores e nucleares, isso desaparece. E só tem um jeito de você restaurar isso. Foi o que eu encontrei. E que me deu o aceno. Quando eu percebi que o que vale é a atitude, no início da vida, de você ter sido criado junto com pessoas idosas, eu pensei nos velhos da minha família. Minha avó tinha 17 irmãos, meu avô 13. Família materna. Soma dá 30. Cada um com seus cônjuges, multiplica por 2, dá 60. Eu tinha velho para tocar com pau, era velho por tudo quanto era lado. E eu adorava ouvir as histórias que eles tinham para contar. E você aprende a crescer, se desenvolver, a envelhecer com as histórias troca de experiência, né? Tive experiência com bisavô e avó, acho que cria um elo. E de vez em quando levava apito. E isso também te ajuda a aprender. Né? E tinha outra, famílias muito grandes, eu tinha muitos primos. E com primo você brinca e briga e encontra o teu lugar. Hoje é um filho só, não dá. Você não divide, você é mimado. Eu tenho uma sobrinha que inclusive decidiu, eu não vou ter filho nenhum, tem uma gata e já castrou a gata, não tem mais reposição de nada, nem de gato. Se eu não convivo, me é estranho, né? A gente tem medo daquilo que é estranho. Se eu não convivo com um velho, eu tenho estranhamento, né? Na hora que eu tenho esse contato. Professor, a gente fez uma pesquisa aqui no Research Center com... Oi? Kalash. A gente fez uma pesquisa aqui com o Research Center que envolveu 3.489 médicos brasileiros, e a gente descobriu que 70% deles não praticam atividades físicas regularmente, só 35% têm um sono reparador, e que a síndrome de burnout está presente em 8,9% dos médicos. Obviamente que isso interfere na saúde deles, na saúde mental deles, e lógico que no envelhecimento dessas pessoas. O que o senhor tem de dica ou poderia dar de recomendação para que esse médico envelheça bem, de maneira ativa? Como ele constrói o próprio envelhecimento ativo dele? Você não pode ser um role model, você não pode servir de modelo se você não se cuida, se você tem uma aparência, obviamente, de uma pessoa pouco saudável, se você não tem uma dieta regular, sedentarismo, se você fuma, se você bebe, óbvio. Vou dar um exemplo, porque eu gosto muito de contar história. Velho gosta de contar história. A minha mãe tinha um cardiologista que era excepcional, era dos mais famosos do Rio na época. E minha mãe estava até bem, mas ela tinha um sobrepeso, não era obesa. Mas o médico dela, o cardiologista, era obeso. E ele, depois de medir, de fazer os exames, disse, não, eu acho que a senhora está bem. Só está precisando cuidar desse peso, né? Vamos fazer uma dietinha? E ela respondeu assim, vamos sim. Aliás, só está bem precisado. Vamos começar. Então, você vê que o paciente está de olho. Tá? Que nós temos essa responsabilidade. Que a gente tem que se cuidar, inclusive, para poder cuidar bem dos outros. Sim. E nós não nos cuidamos.
De novo, eu estou esperançando, tipo Paulo Freire, Sim. que com a ascensão de mais mulheres... Vou contar para vocês hoje no hotel. Eu estava observando 2 casais que estavam assim no meu raio e eu vi os homens botando bacon, ovos mexidos e um monte de gordura animal, e as mulheres, espero que sejam mulheres, companheiras, ou seja, enfim, estavam acompanhados de mulheres, estavam botando as suas frutas, tudo mais regulado, iogurte. Então, a tendência é que a mulher se cuide mais. Sim. E eu acho que com essa revolução de termos cada vez mais profissionais da saúde que são do sexo feminino, possa ter uma mudança também no comportamento do profissional de saúde. Mas não tem dúvida nenhuma que no momento, você pode ver, a gente está no intervalo aqui, eu tenho certeza que tem um monte de profissional de saúde que está aqui fora se enchendo de açúcar. Sim. Sobre o açúcar, até para complementar o exemplo, né, tem uma passagem que conta que uma mãe levou a criança para falar com Gandhi, né, Mahatma Gandhi, pedir para ele falar para a criança parar de comer açúcar. E ele fala, traz ela aqui semana que vem. Aí a criança retorna uma semana com a mãe e ele fala, para de comer açúcar. Por que você não falou isso semana passada? Porque eu ainda estava comendo açúcar. Então é a questão do exemplo, né? E essa questão do médico realmente, né, ser o exemplo, mas não ser de forma hipócrita, né? De fato, transparecer saúde também. E uma outra coisa que eu gostaria que você pontuasse, Kalash, eu já tive algumas aulas e atualizações da SBGG com a sua presença, que você fala sobre as comunidades para a terceira idade, né? É uma demanda mundial, né? Co-housing, ecovilas, e existem até especialidades ali na ecovilas para pessoas com Alzheimer, com Parkinson, né? Como que esse senso de comunidade talvez seja até um ponto assim de evolução da sociedade, né? Se a gente pensar em colmeias, né, em formigueiros, como que a gente lidando com a sociedade de forma coletiva, talvez esse idoso que esteja lá em Copacabana, no apartamento dele, ele tem dinheiro, tem status, tem cognição, mas está sozinho, está suscetível a uma depressão, como que desenvolvendo ambientes coletivos, né, e LPIs, talvez, a gente até fala de lar de repouso, mas não repouso, um lar ativo, para esse idoso ser ativo, né, como que as comunidades se reestruturando possam talvez ou não ser positivo um envelhecimento mais coletivo do que sozinho, né, o que você acha sobre isso? Rafael, escreve aí. Porque daqui a 10 anos, eu não sei se eu vou estar aqui, mas eu te garanto que daqui a 10 anos, essa revolução de moradia, de co-housing, de novos empreendimentos vai explodir. Já está começando. É uma demanda, né? A demanda já é grande. Você falou de Copacabana. Copacabana é o bairro onde eu nasci, é o bairro mais envelhecido da América Latina. Para mim, um laboratório. Foi onde eu comecei o projeto campeão da OMS, porque eu era diretor na época da Organização Mundial da Saúde, do Departamento de Envelhecimento e Saúde. Um parênteses, eu herdei um departamento de saúde do idoso. Falei assim, ninguém vai prestar atenção em saúde do idoso, vamos chamar o que é envelhecimento, é curso de vida, estamos todos envelhecendo. Tem que cair a ficha que o jovem de hoje almeja ser o velho de amanhã. Que é o 60 a mais ao invés do idoso com a bengala, né? Sim. Pois é. E Copacabana já era, há 20 anos atrás, o bairro mais... E foi por aí que eu, observando, eu morei fora do Brasil décadas, e voltando para o Brasil, porque eu continuo morando entre o Brasil, Inglaterra e Espanha, acabei de voltar um mês fora, eu falei assim, meu Deus, Copacabana é o retrato de 2050, que é olhar como será o Brasil de 2050, é olhar para Copacabana, com seus contrastes e contradições, e com muita gente idosa que você vê andando, ativo, praticando esporte, dançando, e outros que você não vê, que estão em casa, isolados, sozinhos, fragilizados. Então, vamos fazer um piloto para que a gente possa lançar, com base em Copacabana, essa cidade mais amiga, e aí a língua portuguesa tem essa limitação. Em inglês você fala age friendly, amiga da idade. Aqui você tem que traduzir mais amiga do idoso. Não, não é mais amiga do idoso. Se for amiga para mim, se aquele ônibus for mais fácil para eu entrar e sair com facilidade, porque eu tenho 80 anos, vai ser mais fácil para você, jovens, com uma mochila nas costas, uma mulher grávida, alguém com uma deficiência, que praticou algum tipo de esporte no fim de semana. É universal. E o que a gente tem que pensar é nesse desenho
universal que seja mais fácil, mais abrangente, que te dê mais segurança e proteção para todos. É esse o Brasil que a gente precisa construir. E você só pode construí-lo com duas coisas. Com atitude positiva em relação ao envelhecimento, repetindo assim, envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. Porém, para você poder envelhecer bem, você tem que pensar em 4 pilares. Você tem que ter saúde, você tem que ter conhecimento, você tem que ter ciência dos seus direitos e você tem que ter segurança e proteção, saber que você tem um teto em cima da cabeça, comida na prateleira e um dinheirinho no bolso, nem que seja para comprar os remédios que o SUS ainda não está te facilitando. Mas se você tiver tudo isso e não tiver propósito de vida, para que serve? Por que eu vou levantar de manhã com ânimo se eu não tenho um propósito de vida? É melhor que eu fique na cama. Então tudo isso faz parte da revolução da longevidade. E daqui a 10 anos, você vai perguntar para o Kalash se ele continuar ainda ativo. E talvez eu te surpreenda. Espero que sim. Espero que sim. E daí você vai ver que realmente vai haver uma explosão nessa área de empreendimentos imobiliários. Isso. Porque as famílias não vão dar conta. E aquele cara rico de Copacabana, pode ser que ele tenha uma propriedade valiosa, que ele está guardando para deixar de herança. Seja bobo, cara. Não vai deixar de herança nada. Gasta o que você tem. Os outros que você vai viver nela em coletivo, né? E você libera. Você vende a tua propriedade de 300 metros quadrados, faz um downsizing, você reduz. Você não precisa, na verdade, de 300 metros quadrados. Os filhos já foram embora, os netos não querem nem te visitar. Então, aproveita esse dinheiro, que é o teu patrimônio, e vai para uma unidade que te ofereça serviços no mesmo bloco e que vá acompanhando a sua evolução e que daqui a 20 anos você está precisando de fisioterapia, ou de cuidados, ou de uma cuidadora, mas você está numa comunidade que é o que o inglês chama de aging in place, envelhecer onde você sempre envelheceu. É isso aí. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast sobre saúde, bem-estar, longevidade, principalmente saúde no médico. Vou pedir aqui uma fala de cada um. Eu gostaria de deixar aqui as orientações para os pacientes, profissionais da área da saúde, que eu costumo dizer aos alunos e pacientes, do autocuidado. Isso refere hidratação, alimentação, autocuidado, atividade física, gestão do estresse, você ter bons hábitos, relacionamentos, sexualidade, saúde financeira, trabalhar sua espiritualidade. E, para os profissionais da saúde, existem movimentos que nos ajudam. Existe o movimento médicos atletas, existe o movimento surf médico, existe jiu-jitsu médico, movimento de corrida para médicos, Ironman médico, existe o movimento médicos poetas para trabalhar a cognição. Então, para os pacientes e profissionais da saúde, procurem estar em contato com esses coletivos para estarem se cuidando e individualmente fazer sua gestão através desses pilares da saúde. Passar aqui a fala para o nosso colega também, para o desfecho, e posteriormente a fala do Kalash final. Rafael, obrigado. Obrigado, Kalash, pela sua fala, pelo seu exemplo. Né? Eu espero poder chegar aos 80 com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, o mesmo dinamicismo do senhor, fazendo aqui a palestra, participando e inspirando outras pessoas. Para mim, esse momento foi muito especial. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Eu vou repetir aquilo que eu já disse aqui. Envelhecer é bom. Morrer cedo é que não presta. Então, abre o olho. Você que tem 25 anos e que almeja chegar aos 90, vai com fé, porque você vai aproveitar essa revolução certa, em que não há nada mais certo do que envelhecer e envelhecer. E se você tem 45, pense bem, cara, você está chegando à metade da sua vida, você ainda tem 45 pela frente, vai desperdiçá-lo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Acompanhe aí o episódio, curta, comenta e compartilhe aí na nossa sociedade, comunidade da AF, também médico e todos os pacientes. Muito obrigado, Kalash. Obrigado, Rafael. Obrigado. Obrigado.